A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aqui quem vos fala é o pastor João Evangelista Júnior e hoje estaremos trazendo mais um estudo da nossa série Declaração de Fé Explicada. Série esta que trata da declaração de fé das Assembleias de Deus do Brasil. Bem, hoje, como nós já expusemos, estaremos trazendo esse estudo da nossa declaração de fé e estaremos adentrando ao terceiro capítulo, que trata do assunto da Trindade. Assunto este que é um assunto bem debatido, bem discutido, mas é vital para a nossa doutrina. Afinal de contas, praticamente todos os fundamentos que nós temos, dogmáticos, doutrinários, estão embasados nesse princípio trinitariano, no princípio que nós cremos que Deus é um só, mas subsistente em três pessoas distintas. Portanto, já abrindo aqui a nossa declaração de fé, antes de entrarmos no capítulo, faremos a leitura aqui do segundo ponto do nosso credo, que trata justamente sobre a Trindade. O nosso credo diz assim: cremos em um só Deus, eternamente subsistente em três pessoas distintas, que, embora distintas, são iguais em poder, glória e majestade. O Pai, o Filho e o Espírito Santo, Criador do universo, de todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, e de maneira especial, os seres humanos, por um ato sobrenatural e imediato, e não por um processo evolutivo. Entrando, portanto, ao terceiro capítulo, nós veremos já o que a nossa declaração de fé enriquece sobre o ponto do nosso credo. Diz assim: cremos, professamos e ensinamos o monoteísmo bíblico, que Deus é uno em essência ou substância, indivisível em natureza e que subsiste eternamente em três pessoas: o Pai, o Filho e o Espírito Santo, iguais em poder, glória e majestade e distintas em função, manifestação e aspecto. Como já falamos, o assunto da Trindade é um assunto bem debatido. Afinal de contas, concílios aconteceram no passado debatendo esse assunto. Movimentos e movimentos heréticos se levantaram contra esta doutrina. E atualmente, nos últimos 2 séculos, muitos outros movimentos se levantaram, muitas seitas e instituições apareceram querendo se contrapor a esta doutrina. Mas, afinal de contas, fica a questão: como Deus pode ser um só Deus e três pessoas distintas? Quem é maior dos três? Ou os três são apenas três nomes de um Deus só? Mas, como Deus, ele é um ser imortal, e como seria Jesus Deus se Jesus morre na cruz? São perguntas como essas que foram levantadas no decorrer da história, na tentativa de entender quem é Deus, a sua ontologia, a sua substância, a sua essência e a sua pessoalidade. Portanto, o estudo da Trindade trata sobre isso, essa busca de explicar fundamentos vitais, necessários para a dogmática e as doutrinas cristãs. Bem, como a nossa declaração de fé, ela já de forma enfática explica, nós cremos que Deus é um só, é o monoteísmo. Nós cremos que não tem um segundo Deus, não existe um outro ser como ele. Ele é um ser inigualável, singular, só Deus é Deus. É na nossa perspectiva cristã. Mas a Bíblia realmente apresenta em dado momento o Pai como Deus.
Em dado momento, o Filho como Deus. E em dado momento, o Espírito Santo como Deus. Você vai ver isso nos vários textos bíblicos, tanto de forma indireta pelo Antigo Testamento, como de forma explícita pelo Novo Testamento. Por isso, ficou essa questão. E foi necessário que no decorrer dos séculos fosse sendo organizada a nossa dogmática, a nossa doutrina. Muitos chegam a dizer que a doutrina da Trindade é uma invencionice. Na verdade, muitos dizem que ela é uma importação dos pensamentos pagãos. Chegam a dizerem, na verdade, que foi uma tentativa de pensadores do passado de utilizarem ou de mesclarem ou de misturarem um sincretismo entre o pensamento cristão primitivo e entre o pensamento pagão romano ou pagão grego. Bem, houveram essas argumentações, mas como a nossa declaração de fé defende, Deus é um, mas ele é subsistente, ou melhor, existente, ou coexiste entre três pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, que são um só Deus. Na nossa explicação, portanto, tanto na nossa declaração de fé, que a Assembleia de Deus segue, seguindo o pensamento ortodoxo cristão, o pensamento ortodoxo protestante, nós cremos, portanto, que Deus é um só, mas ele existe em três pessoas distintas. Bem, na tentativa de explicar isso, vamos primeiro compreender o termo Trindade. Foi um termo que surgiu realmente no fim do século II. Primeiro com Teófilo, que utilizou o termo Trias para as três pessoas divinas. E depois Tertuliano, que trabalhou com o termo latino Trinitas, que quer dizer, nas nossas traduções, trindade ou triunidade. A palavra trindade é justamente isso. Três que formam um só. É essa a tentativa do termo trindade de explicar Deus. Mas quando nós utilizamos esse termo, nós vemos que ele é até falho em explicar sobre a essência de Deus. Porque, na verdade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo não formam Deus. É Deus, a essência de Deus, que está ao mesmo tempo no Pai, no Filho e no Espírito Santo. Por isso que um termo que foi cunhado também pelos pensadores do passado, inclusive defendido abertamente por Agostinho de Hipona, é o termo pericorese. A ideia da pericorese é o conceito que explica que a essência do Pai é a mesma essência do Filho, que é a mesma essência do Espírito Santo. Nenhum tem algo de essência a mais do que o outro. A palavra pericorese, ou no latim circumicessium, significa isso, interpenetração. Um está no outro ao mesmo tempo. Logo, ninguém das pessoas da Trindade, nenhum deles, tem algo que o outro não tem. Por isso que ambos, como é colocado aqui no nosso credo, são iguais em poder, glória e majestade. Por isso que Jesus chega a dizer, o Pai está em mim e eu estou no Pai. Por isso que ele chega a dizer, eu e o Pai viremos e faremos morada. Por isso que os textos bíblicos são enfáticos em falarem claramente dessa unidade que há entre as pessoas da Trindade. Então, a nossa defesa clara é que o Pai, o Filho e o Espírito Santo são uma só essência. Então, dessa maneira, o nosso credo, tanto o credo niceno-constantinopolitano, como o nosso credo assembleano, prega claramente que a essência de Deus existe eternamente no Pai, no Filho e no Espírito Santo. Um dos textos bíblicos mais utilizados para a nossa defesa trinitariana é o texto do batismo que Jesus nos ensinou, Mateus 28:19. Portanto, ide, ensinai todas as nações,
batizando-as em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. O texto não está falando de um nome só. O texto está falando do nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, dando a entender claramente que nós estamos batizando no nome das três pessoas, tá certo? Não é um nome mágico que exista. A continuação da nossa declaração diz o seguinte: as Escrituras Sagradas claramente revelam que a Trindade é real e verdadeira. Uma só essência, substância em três pessoas. Cada pessoa da Santíssima Trindade possui todos os atributos divinos: onipotência, onisciência, onipresença, soberania, eternidade. A Bíblia chama textualmente de Deus cada uma delas, e as Escrituras Sagradas, no entanto, afirmam que há um só Deus. Como nós já expusemos, Deus é um só, subsistente nas três pessoas. E há um detalhe interessante, que é esse termo substância. Nós estamos falando da essência de Deus. Tertuliano que encunhou a primeira vez essa ideia, una substantia tres persones, uma substância e três pessoas. E ele trabalhou nessa ideia, é que o Pai, o Filho e o Espírito Santo são um Deus, todos eles numa só essência, mas são distintos uns dos outros. Inclusive, Wiki Pantney afirma, e ele utiliza já um termo mais atualizado para tentar explicar a Trindade, ele diz 3 centros de consciência em uma substância, ou, melhor explicando, nessa pericorese, nessa essência que é comum a cada um. Então, é a grandeza da Trindade. Aí você diz, eu ainda não compreendi. Realmente compreender a Trindade é difícil. Como Millard Erickson chega a citar um pensador do século XVII, ele diz o seguinte: tente entender a Trindade e você vai perder a mente, mas tente negá-la e você vai perder a alma. Porque realmente, irmãos, é algo muito profundo, vai além de todo o nosso conhecimento humano, a lógica humana, porém é bíblico. Quer ver um exemplo? A nossa declaração deixa isso claro. Nos textos, inclusive, da página 40 da nossa declaração, no texto, ele vai apresentar, inclusive, textos bíblicos, enfatizando isso. Primeiramente, quando se fala da unidade na triunidade ou na trindade, é falado, por exemplo, o termo Elohim, que é o termo Deus, um termo genérico para Deus, que é dado lá logo no primeiro versículo da Bíblia. No princípio, criou Deus os céus e a terra. É interessante que esse termo Elohim, ele é o plural de Elohá. E é interessante, irmãos, Elohim é um termo que é plural e tem o sentido singular ao mesmo tempo, dando-nos a ideia da triunidade. E é interessante no Shema hebraico, que é lá em Deuteronômio 6:4, ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor, é mais enfatizado ainda, porque aparece ali o termo Elohim novamente e o termo único. Não é o termo hebraico Yahid, mas é o termo hebraico Errad. Esse termo hebraico Errad não é uma unidade absoluta, mas é uma unidade composta. Por exemplo, um cacho de uvas. São várias uvas, mas um cacho só. Esse termo Errad é o que é dado a Deus, já de forma indireta apresentando um Deus que é ao mesmo tempo um só e ao mesmo tempo composto. É a ideia da triunidade sendo apresentada nas Escrituras. No nosso material ainda apresenta versículos como Gênesis 1:26, Gênesis 3:22 e Gênesis 1:7, em que Deus se apresenta ali de forma plural.
A conjugação do verbo na primeira pessoa do plural. Façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Ora, o texto está falando claramente ali de um Deus que é plural e singular ao mesmo tempo. Deus está, as pessoas da Trindade conversando entre si. E se você olhar o texto bíblico, é enfático quando diz que o Pai criou o homem, que o Filho criou o homem e que o Espírito Santo criou o homem. Você vai ver diversos textos falando sobre isso. Um outro texto interessante que é apresentado na nossa declaração é o texto de 1 Coríntios 12, 4 e 6, agora saltando para o Novo Testamento. Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Aqui é claro a distinção que é apresentada. O Espírito Santo, a pessoa do Senhor Jesus e a pessoa do Pai. Ora, também no batismo nas águas do Senhor Jesus é apresentada cada uma das pessoas. Ora, Jesus, que está sendo batizado, o Espírito Santo, que desce em forma corpórea de uma pomba, e Lucas é enfático em dizer que ali não é uma invencionice, mas ali realmente aconteceu o Espírito Santo vindo em uma forma corpórea de uma pomba, uma ação miraculosa, e a voz do Pai gritando dos céus: esse é o meu Filho amado, em quem eu tenho prazer. A Bíblia é enfática quanto a isso. Você vai ver diversas vezes nos evangelhos o Senhor Jesus fazendo questão de mostrar a distinção dele para com o Pai. Ele mostrando que ele ora ao Pai, que ele pede algo ao Pai, que ele promete, inclusive, que iria aos céus e enviaria outro Consolador, que viria do Pai. Ora, há uma distinção clara entre as três pessoas da Trindade, mas também é enfática essa unidade. Ora, o próprio Senhor Jesus abre a boca e diz: eu e o Pai somos um. O próprio Senhor Jesus apresenta-se, pelo menos no Evangelho de João, 7 vezes como ego eimi, que seria uma tradução do tetragrama, ou seja, de Yahvé. Jesus se autodenomina como o próprio eu sou, como o tetragrama, tanto ele expõe, que é o nome da aliança de Deus ali com o povo de Israel, que nós achamos que a tradução mais próxima é Yahvé, como nós já falamos em um vídeo anterior. Inclusive alguns exemplos em que o Senhor Jesus ele utiliza o termo ego eimi em João, são textos bem conhecidos. Por exemplo, quando ele diz: eu sou o bom pastor, eu sou a porta, eu sou o pão da vida. Ou, por exemplo, em João 8,58, em que ele se apresenta dizendo mesmo: antes que Abraão existisse, eu sou. Todos eles ali, Cristo está utilizando ego eimi, que é um termo utilizado como tradução do eu sou, que é Yahvé. Então, é interessante, o Senhor Jesus mesmo, ele estava confirmando a sua divindade. Outro texto que é colocado aqui pela nossa declaração de fé é o texto de Efésios, capítulo 4, verso 4 a 6, mostrando a unidade, a essência divina entre cada uma dessas pessoas. Há um só corpo, há um só Espírito, como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos. E enfatizando ainda, há outro texto que é colocado na nossa declaração de fé, que é o texto de 1 Pedro 1 e 2, que diz assim: eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo. Graça e paz vos sejam multiplicadas. Bem, são textos como esses
que nos provam claramente a unidade e a diversidade que há em Deus. Nós poderíamos citar vários outros, inclusive a nossa bênção apostólica, que o apóstolo Paulo ele diz à igreja de Corinto, 2 Coríntios 13:13, que todos nós sabemos que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus nosso Pai e que a comunhão e as consolações do Espírito Santo sejam com todos. Há uma distinção e é interessante, é uma operação trina de Deus ao mesmo tempo. O Pai, o Filho e o Espírito Santo nos beneficiando com alguma coisa para as nossas vidas. Isso é que é grandioso, porque prova claramente a diversidade e a unidade em Deus. E é impossível negar a Trindade, porque Jesus é chamado de Deus. Nós vamos ver vários textos enfatizando Jesus como Deus. Nós vamos ver vários textos enfatizando o Espírito Santo como Deus. E nós vamos ver vários textos, claro, enfatizando a pessoa do Pai como Deus. Então, é inegável. Inclusive, até falando da divindade do Senhor Jesus, nós vamos ver até Tomé, quando Jesus aparece ressurreto, João 20, 26 a 28, ele faz questão de chamar Senhor meu e meu Deus. Sobre a divindade de Jesus, ainda nós vamos ver o capítulo 1 de João, versículo 1, que diz claramente, no princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. E é interessante, quando você vê mais na frente, nesse mesmo capítulo, o Senhor Jesus sendo apresentado como unigênito, o Filho unigênito, e algumas traduções têm o Deus unigênito, apresentando justamente a pessoa do Senhor Jesus como o próprio Deus ao lado do Pai. E nós citaríamos aqui uma grande quantidade de versículos provando a divindade do Senhor Jesus. A pessoalidade do Espírito Santo, ela é apresentada nas Escrituras, porque o Espírito Santo tem vontade, o Espírito Santo tem desejos, o Espírito Santo, ele fala, ele ouve. Então, isso dá para nós claramente a imagem de que o Espírito Santo não é apenas uma força como algumas seitas pregam, mas ele é uma pessoa ao lado do Pai e do Filho. Então, é clara a defesa bíblica sobre a diversidade e unidade de Deus. Na nossa declaração de fé, na página 41, nós temos ainda a exposição de um ponto bem interessante, que a Assembleia de Deus, ela nega o unicismo, o unitarismo e o triteísmo. Vou explicar para vocês. O unicismo, ele surgiu com os pensamentos lá no início da igreja, denominados como monarquianismo. No monarquianismo existia o monarquianismo dinâmico, que era pregado por Teódoto e Paulo de Samósata, e eles pregavam que, na verdade, o homem Jesus não era Deus. Na verdade, veio um poder oriundo do único Deus, que era o Pai, que era o Cristo, sobre Jesus, e depois deixou o corpo do homem Jesus. Era um pensamento da época. Mas o que realmente influenciou, e realmente o unicismo vem dessa linha de pensamento, é o monarquianismo modalista, que é conhecido como sabelianismo. Na verdade, quem encabeçou esse pensamento foi Noeto e Práxias, mas ele foi desenvolvido e se tornou mais sofisticado com Sabélio. O pensamento é o seguinte, que Deus, no Antigo Testamento, ele se manifesta como o Pai, como Yahvé. No Novo Testamento, ele se manifesta como o Filho encarnado, que veio, morreu na cruz, e atualmente ele age como o Espírito Santo, ele se manifesta como o Espírito Santo. Logo, as pessoas de Deus
seriam apenas modos dele se manifestar. É esse um pensamento. Nós vemos muitas seitas que defendem isso atualmente. Porém, não há lógica. Afinal de contas, você vai ver Jesus orando ao Pai. Você vai ver Jesus mesmo se autodenominando como menor que o Pai. Você vai ver o próprio Senhor Jesus orando e pedindo ao Pai: glorifica-me com a glória que eu tinha antes de criar o mundo. Então Jesus, ele mesmo se apresenta como o filho distinto do Pai. Isso é claro. E você vai ver o próprio Espírito Santo, ele tendo de sondar a Deus, ao Pai. Ele falando daquilo que ouviu para nós, ouviu de Cristo, ouviu do Pai, para repassar para todos nós. Então, não tem sentido esse tipo de explicação, quando na verdade a Bíblia é clara em uma diversidade, mas uma unidade. Outro pensamento que a Igreja Assembleia de Deus se contrapõe é o unitarismo. O unitarismo é o pensamento defendido pelo arianismo do passado e por outros movimentos atualmente e no decorrer da história. O unitarismo prega, na verdade, que Deus é somente Yahvé, o Pai. Somente o Pai é Deus. Jesus é uma criatura superior criada por Deus. Pode ter sido uma espécie de demiurgo de Deus, ou seja, Deus cria Jesus para ele, Jesus criar o restante da criação. Mas Jesus é uma criatura nessa ótica de pensamento. Ário, influenciado por Luciano e tendo uma grande quantidade de pessoas influenciadas por ele, chegou a pregar, inclusive, que houve um tempo em que o Filho não existia, era a boca de Ário, para você ter uma ideia. Ele ensinava isso, e você vai ver ainda um grande bispo daquela época pregando também esse assunto, esse pensamento, que foi o Eusébio de Nicomédia. Eles pregavam justamente que houve um tempo em que Jesus não existia e que ele foi criado pelo Pai. Porém, as Escrituras são claras em mostrar Jesus como eterno. Inclusive em Colossenses, capítulo 1, versículo 15 a 18, é falado sobre isso, que Cristo, ele criou todas as coisas. Ora, se ele é o criador de todas as coisas, tudo que existe é criação, mas ele não, ele é criador. Inclusive, lá no Evangelho de João, capítulo 1, verso 1 a 3, é explicado justamente isso, que Cristo antecede a tudo, inclusive ao tempo, porque no princípio já era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Quando o princípio aparece, já estava lá o Verbo. E o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Cristo, portanto, é eterno. O Verbo é eterno. Não tem começo nem fim. Então, o texto bíblico é enfático quanto à questão de que, na verdade, é impossível se dizer que Jesus não é divino ou que o Espírito Santo não é pessoal. Para rebater Ário e os seus seguidores, inclusive, se levantaram grandes pensadores. Por exemplo, nós vamos ver Atanásio, que auxiliou o seu bispo Alexandre, e foram eles que encabeçaram o movimento anti-ariano para o Concílio de Nicéia, que decretou que o arianismo era uma heresia. Mas mesmo assim, houveram movimentos semi-arianos e houveram outros bispos, além de Alexandre e de Atanásio. Nós vamos ver Gregório de Nissa, Gregório de Nazianzo, Basílio de Cesareia, que foram homens que lutaram veementemente para que a doutrina trinitariana ela vencesse. E foi o que aconteceu quando foi consolidada no Concílio de Constantinopla. Bem, dessa maneira, o arianismo caiu por terra. Afinal, é um ensinamento sem a fundamentação bíblica, pois a Bíblia, ela defende claramente a doutrina trinitariana. A Assembleia de Deus também nega o triteísmo, ou seja,
nós não pregamos que são três deuses. Nós pregamos que é um só Deus. É uma só essência. Como o Concílio de Nicéia deixou claro, o Pai, o Filho e o Espírito Santo não são diferentes entre si. São distintos. E a essência do Pai, do Filho e do Espírito Santo não são diferentes. Elas são uma só essência. Por isso o termo grego homousios, que foi ali decretado para o credo niceno, que é a ideia de que é Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo são consubstanciais, ou seja, da mesma substância. Então, isso é um pensamento ortodoxo cristão. Nós pensamos dessa maneira e nós cremos dessa maneira. O Pai, o Filho e o Espírito Santo não são três deuses, é um só Deus. Por isso que eu e você temos que compreender a grandeza e a majestade do Senhor, que excede todo e qualquer conhecimento nosso. Inclusive, na nossa declaração de fé, defende e atesta o credo atanasiano, quando ele diz: a fé universal é esta, que adoremos um Deus em trindade e em trindade em unidade. Não confundimos as pessoas, nem separamos as substâncias. Portanto, você que está me vendo aí, lembre sempre disso. Deus é uma substância só, mas ele é distinto em três pessoas. Uma rousia, como era colocado lá na época de Atanásio, e três hipóstases, ou três pessoas. Uma só essência e três centros de consciência, ou três pessoas. Ainda para nós encerrarmos, é falado sobre as funções das pessoas da Trindade. Para este assunto, é bom nós pedirmos ajuda a Agostinho de Hipona. Foi ele que explicou melhor sobre essa questão de distinção das pessoas da Trindade. Agostinho chega a fazer uma classificação básica nessa questão funcional das pessoas da Trindade. A primeira classificação que faremos é o que é chamado de trindade econômica. Quanto à trindade econômica, nós vemos claramente, no decorrer da história, essa distinção explícita e funcional das pessoas da Trindade. Ora, o que é trindade econômica? Quando nós falamos de economia, é a administração do plano redentor de Deus, do plano de salvação. Logo, é explícito no plano de salvação uma distinção funcional das pessoas. O Pai foi quem enviou o Filho foi quem voluntariamente se fez carne e morreu por nós na cruz. O Espírito Santo é que foi enviado pelo Filho, oriundo do Pai e do Filho, para que ele pudesse estar conosco, nos consolando como Paráclito, estar nos guiando a sua igreja, regenerando, aplicando a salvação, toda a obra que o Espírito Santo faz. Bem, isso é para nós vermos que na economia da Trindade, ou na economia do plano de salvação, há uma proeminência em uma das pessoas da Trindade. Não quer dizer que, em dado momento, essas pessoas da Trindade ficaram sozinhas, porque a Trindade não se rompe. E é isso que Agostinho vai explicar no segundo tipo de classificação que ele faz, que é trindade ontológica ou trindade essencial. E dentro dessa trindade essencial, ou seja, da essência do próprio Deus, ele vai dizer que existe a operação externa e operação interna de Deus. O que é operação externa? É tudo que Deus faz fora da sua própria essência. Ou seja, a criação, o relacionamento que ele tem conosco, toda e qualquer ação dele em tudo que existe, isso é operação externa. Logo, Agostinho, ele diz uma coisa interessante. Tudo que Deus faz fora de sua essência, ou seja, na criação e em tudo que foi criado, as três pessoas fazem em conjunto, porque é um só Deus. É lógico isso. Na criação, foi o Pai,
o Filho e o Espírito Santo, que criaram. Na obra vicária da cruz, Jesus não estava sozinho. Jesus não estava sozinho. Quando Jesus ele está morrendo na cruz, o Filho está morrendo, há uma proeminência da pessoa do Filho em questão de manifestação notória, visível, mas a Bíblia diz em 2 Coríntios, lá no capítulo 5, verso 20 e 21, que Deus estava ali em Cristo, reconciliando consigo mesmo o mundo. O Pai estava ali também. O Espírito Santo estava ali também. Um grande exemplo disso, por exemplo, é na ressurreição de Jesus. Em dado momento, a Bíblia diz que o Pai ressuscitou o Filho. Em outro momento, o próprio Senhor Jesus diz: a minha vida eu dou e a minha vida eu tomo de volta. Em outro texto bíblico, como lá em Romanos 8, é dito claramente que o Espírito Santo ressuscita o Filho. Então, a Trindade inteira trabalhou na ressurreição de Jesus. A Trindade inteira trabalha, por exemplo, na nossa santificação, na nossa regeneração. A Bíblia diz claramente que quando nós fomos regenerados pelo Espírito Santo, nós somos feitos casa e morada do Espírito Santo. O Espírito Santo passa a habitar em nós. Mas a Bíblia diz também que o Pai e o Filho habitam em nós. Isso é que é interessante. São as pessoas da Trindade, elas todas trabalhando em tudo que existe, porque é uma só substância, é uma só essência, apesar de distinções entre as pessoas. Porém, com aquilo que Agostinho chama de operação interna, é que nós vemos uma distinção maior dentro da substância de Deus, dentro da essência de Deus. Por exemplo, o Pai é Pai e o Filho é Filho. Por isso que a Bíblia diz que o Pai gera eternamente o Filho. Essa é a defesa que nós temos. Porque a Bíblia diz em vários momentos que o Filho de Deus é o Filho unigênito. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Jesus já era filho antes de vir em carne e é o Filho unigênito. A ideia de um unigênito é justamente essa, é o único gerado. É isso a ideia de unigênito. É Jesus o único. E aí, como é essa geração? É o que Agostinho e os outros pais da igreja explicam de forma clara. O Pai gera eternamente o Filho. Como gera eternamente? Fora do tempo. Porque o Filho só é filho porque ele é gerado pelo Pai. Isso que é grandioso. Para nós vermos. Ora, como é fora do tempo, é em todo o tempo. Ou seja, o Pai está eternamente gerando o Filho. Mas espera aí, não fica só aqui. Para o Pai ser Pai, ele necessita do Filho. Porque se não houvesse o Filho, o Pai jamais seria o Pai. Por isso que um necessita do outro. É uma operação necessária, as funções internas da Trindade. O Pai só é Pai porque ele está eternamente gerando o Filho. E o Filho só é Filho porque é eternamente gerado pelo Pai. E o Espírito Santo é eternamente soprado pelo Pai e pelo Filho. É expirado pelo Pai e pelo Filho. E é isso que é interessante. Agostinho tenta trabalhar a seguinte analogia. A analogia do amante, do objeto amado e do dom. Ou seja, o pai é o amante que ama eternamente o objeto amado que é o filho e que entrega eternamente esse dom que é o Espírito Santo. E o Espírito Santo é o laço que une o pai e o filho nessa unidade e há uma triunidade eterna. Isso daqui é grandioso, irmãos. Tentar entender é que é complicado, mas é a Trindade. Deus é eternamente subsistente em três pessoas. Os pais da igreja e grandes pensadores tentaram utilizar ilustrações para tentar explicar a Trindade. Alguns, por exemplo, como Justino Marte, foi o primeiro que utilizou o Sol na tentativa de explicar a Trindade. O Sol é um só, mas ele é composto entre núcleo, raio e calor. Deus é um só, como ele é oculto,
mas o raio que revela o sol, Jesus é aquele que revela o Pai. E nós sentimos o calor da mesma forma, sentimos o calor que vem pelo raio, da mesma forma que o Espírito Santo é quem nós sentimos da presença de Deus. Tertuliano, ele tenta trabalhar com outra ilustração interessante, que é a da árvore. Ele tenta dizer assim, como o Pai é oculto, as raízes da árvore, elas também são, mas elas são reveladas para nós através do caule. Assim também, como nós vemos a Deus através do Filho, que é a revelação de Deus, e também nós provamos da árvore através do fruto, o fruto que seria o Espírito. Então, para você ver, são analogias, mas todas falhas. Atualmente, os pensadores gostam de trabalhar com ilustrações como da água. A água é uma só, mas é líquida, sólida e gasosa, é falha. Mesmo é uma tentativa. Alguns tentam, você talvez na sua escola dominical já viu alguém explicando o ovo. É falho. Outros tentaram a explicação, por exemplo, utilizaram vários exemplos do triângulo e tantas outras tentativas, mas todas essas analogias são falhas, porque não chegam a explicar a essência e a grandeza de Deus. É uma tentativa didática apenas para que nós possamos, de alguma forma, visualizar, vislumbrar essa excelência que é o nosso Deus. Agostinho é que faz uma analogia interessante. Ele compara Deus com a mente. Ele utiliza, inclusive, a ideia dos vestígios da Trindade que há no ser humano. É o argumento de Agostinho, inclusive na sua obra Trindade, que ele escreveu vários livros, são 15 livros, se eu não me engano, do ano 400 a 416. E ele tenta utilizar essa ilustração da mente. Ele diz o seguinte: a mente é composta de memória, a mente é composta de vontade e a mente é composta de entendimento. Ora, uma depende da outra e uma está na outra sem ser a outra. É interessante o que ele quer dizer. Ora, se você tem a memória, mas se você quer acionar a sua memória e não entender que pode acionar a memória, jamais você vai acionar a sua memória. E mais ainda, se não querer acionar a sua memória, jamais você vai lembrar. Ora, se você quer entender alguma coisa, você tem que lembrar que entende e tem que querer entender. E se você quer alguma coisa, você tem que lembrar que pode querer e entender que pode querer. Uma depende da outra, estando na outra, sem ser a outra, mas é uma coisa só, a mente. Então isso é uma tentativa de Agostinho também de explicar a Trindade. É falha também, mas são tentativas como essas de explicar é que nos fazem pelo menos vislumbrar a grandeza do nosso Deus. A nossa declaração encerra enfatizando o que nós já falamos. O Pai é Deus. Ela coloca um texto bíblico bem claro. Por exemplo, João 6:27. Porque a este, o Pai, Deus, o selou. Você vai ver Gálatas 1:3, que diz assim: e por Deus Pai, da parte de Deus Pai. Então a Bíblia é clara quanto à divindade do Pai. Quanto à do Filho também, nós já falamos. O Filho, ele é Deus. A Bíblia diz claramente, lá em João 10:30, eu e o Pai somos um. Jesus mesmo, ele abre a boca e diz lá em João 8:58, disse-lhe Jesus, em verdade vos digo, que antes que Abraão existisse, eu sou. E você vai ver textos como lá em Hebreus 1:8, que diz assim, e do Filho diz, Deus, o teu trono subsiste pelos séculos dos séculos e o cetro de equidade é o cetro do teu reino. Então, são textos como esse que atestam claramente a divindade do nosso Senhor Jesus. E o Espírito Santo é Deus. A nossa declaração de fé apresenta textos que defendem claramente isso. Por exemplo, 1 Coríntios 2:12. Ele é o Espírito que provém de Deus. E nós vamos ver vários outros textos bíblicos
que claramente defendem não só que o Espírito Santo, porque ele é chamado já de Espírito de Deus, já a divindade dele, mas a pessoalidade do Espírito Santo, como nós já falamos. Bem, ao término desse estudo, que foi rápido aqui, que você tenha pelo menos sentido a vontade de aprender mais da palavra de Deus. Que você tenha vontade de vir conhecer mais da palavra de Deus. É necessário que conheçamos as nossas doutrinas, os nossos dogmas, para podermos defender, levantarmos a nossa bandeira e mostrarmos para o mundo em que cremos, como cremos e que sabemos que cremos. Por isso, eu peço a você, venha aprender mais da palavra de Deus. O Cetadem está aqui aberto para você, para que você venha estudar conosco nos cursos nossos de teologia. Venha para as escolas dominicais também, venha participar da igreja, estude, compre livros, com certeza você vai estar sendo enriquecido em conhecimento, como também na graça, porque quanto mais nós estudamos sobre Deus, mais nós nos maravilhamos com a glória dele. E se ficou alguma dúvida, por favor, coloque aí para que nós possamos solucionar em outros vídeos. Nosso objetivo é ajudar você, tirando as suas dúvidas e facilitando para que você possa conhecer mais de Deus. E eu queria também deixar para você algumas indicações de livros para que você realmente possa aprender mais. Claro, adquira a nossa declaração de fé, mas eu indico pelo menos 3 livros. A nossa teologia sistemática, publicada pela CPAD, que é uma teologia sistemática numa perspectiva pentecostal, que é do Stanley Orton. Também indico para você o livro de John Norman Kelly, A Patrística. É um livro muito bom da editora Vida Nova. Eu indico também para você um livro muito fácil de leitura, muito bom, que fala da história da teologia cristã de Roger Olson, da editora Vida. E por fim, claro, eu indico também um dos nossos livros, do nosso seminário, inclusive, que é Deus e Cristo, do nosso seminário. Se você puder adquirir, você vai aprender bastante sobre esse assunto, inclusive sobre cristologia, sobre os atributos de Deus e assim por diante. Então, venha aprender mais, é o nosso pedido, tá certo? Busque aprender mais da palavra de Deus. Se você gostou, coloque aí, deixe o seu gostei. Também compartilhe esse vídeo para outras pessoas e mais ainda, se inscreva em nosso canal. Nós estamos aqui com muitos outros vídeos que teremos, tanto sobre a declaração de fé, como também muitos outros vídeos. Que Deus em Cristo te abençoe.